Tem franquias de jogos por aí que são muito antigas e que, independente de quanto tempo passe, elas continuam tão boas que dão um pau em muitos lançamentos atuais. E a Nintendo é muito boa nisso desde sempre. Quase todos os jogos que a Nintendo coloca no seu selo de qualidade são jogos que são bons até hoje, e um deles é Mario Galaxy. Oi, meu nome é Bad e eu queria começar dizendo que eu sempre fui fã da Nintendo. E mesmo que por boa parte da minha vida eu não tenha tido acesso a nenhum console dela, eu sou absolutamente nintendista. E isso, claro, pela maior parte da minha vida por meios alternativos. Porém, esse ano tudo mudou. Quando eu tava vendo os preços de uma loja favorita minha de games, e eu vi eles vendendo um kit completo de Nintendo Wii por só R$ 490 e eu fiquei obcecado por aquele videogame. Eu trabalhei todos os dias, sem parar, juntei o dinheiro suficiente pra comprar, e na obra que eu trabalho, eu só falava sobre isso. E depois de muito tempo trabalhando muito e ganhando muito pouco, eu finalmente consegui comprar o meu Nintendo Wii. E quando eu peguei ele e instalei na televisão de casa, a imagem era um cu. Então aqui eu passo uma informação pra vocês que eu considero muito importante pra minha vida. Que o Nintendo Wii foi o último console da era analógica. Então ele funciona em base de cabo componente. E sendo um console da era analógica, a resolução máxima do Wii era de 480p. Então a imagem em qualquer televisão moderna fica péssima. Porém, depois de comprar um conversor de sinal analógico para sinal digital e um pendrive, e me esforçar por muitas horas até eu finalmente conseguir configurar tudo e principalmente desbloquear o meu videogame, até porque eu não sou louco de pagar 120 conto em um jogo de 18 anos atrás, enquanto eu posso jogar ele de forma que não dói no meu bolso, que eu ganho R$ 50 no dia. E no mesmo dia que eu desbloqueei o videogame, eu comecei a minha jornada em Super Mario Galaxy e vi que iria se tornar um dos melhores jogos da minha vida inteira. Super Mario Galaxy começou seu desenvolvimento por volta de 2005 e o que principalmente inspirou o jogo foi um jogo experimental feito para rodar no Nintendo GameCube, que foi o Super Mario 128, que era a ideia de 128 Marios sendo renderizados ao mesmo tempo num planeta. E o jogo era completamente um teste da potência do GameCube e de física, mas o quanto aquilo parecia interessante não estava escrito. E isso instigou os engravatados bonzinhos da Nintendo a criar um jogo que iria revolucionar de novo os jogos de plataforma 3D, tal como seu antecessor, ignorando completamente a existência de Super Mario Sunshine fez. E esse antecessor era o Super Mario 64. Super Mario 64 definiu o que os jogos 3D de Mario iriam ser. Era sobre explorar um mapa e procurar um objeto específico. E essa fórmula continuou sendo usada mesmo que a Nintendo continuasse a tentar inovar na franquia. Tanto que se eu pegar os extremos dos Marios 3D, que seria Super Mario 64, Super Mario Galaxy 1 e Super Mario Odyssey, eles seguem uma fórmula parecida, porém cada um deles é tão revolucionário na forma que essa fórmula é feita que cada um deles é lendário e merece um vídeo separado. Super Mario Galaxy introduziu um tipo de gameplay única, da qual você explora cada galáxia indo de planeta em planeta, lidando com puzzles e missões que liberam a estrela daquele mapa de uma forma tão única que você não se cansa. Você fica 10 horas jogando o jogo, explorando aqueles mundos e vendo o quão diferente eles são um dos outros, que vendo aquelas cores vibrantes e as músicas fantásticas e os inimigos carismáticos que só a Nintendo consegue fazer. Até hoje, poucos jogos conseguiram ter um início de gameplay tão divertido quanto Super Mario Galaxy teve. O jogo começa com você vendo aquele mundo, já mostrando todo o poder gráfico que pra época do Nintendo Wii surgiu. Era a primeira vez que as pessoas viam algo tão bonito no estilo da Nintendo. E o jogo começa mostrando os céus, as estrelas, e começa uma trilha sonora que qualquer um que escuta já fica com a mente perdida no quão rico aquele universo iria ser. E conforme nós andamos por aquela parte inicial e vemos tudo ficando mais tenso, meteoros caindo e fogo por toda parte, causando caos entre o povo cogumelo, era o Bowser atacando. E quando chegamos perto do castelo, toca a cutscene que até hoje humilha muitos grandes da indústria. O Bowser atirando com lasers diretamente na terra ao redor do castelo, e ao invés de sequestrar a princesa, ele sequestra o castelo inteiro, levando ele pro espaço, e um mago joga um feitiço no Mario que joga ele pra longe, num planeta diferente, e a luma da princesa Peach segue ele. Chegando naquele novo planeta, o Mario caça os coelhos ao redor do planeta e logo consegue falar com a princesa Rosalina, que depois de conversar com ele, conta tudo o que aconteceu. O Bowser atacou o observatório de Rosalina e roubou todas as grandes estrelas. Então a princesa Rosalina pede ajuda ao Mario para coletar as estrelas novamente e restaurar o observatório de cometas. E finalmente chegar ao centro do universo e derrotar o Bowser. E depois de tudo isso, salvar a princesa Peach. E assim começamos a nossa jornada. E cara, que jogo fantástico. Na nossa jornada passamos por muitas coisas. Cada parte do observatório tem a sua rede de galáxias, sendo eles todos o portão, o terraço, a fonte, a cozinha, o quarto, a sala de máquinas, o jardim,
o planeta dos caminhos e, finalmente, o centro do universo. E tem tantas galáxias interessantes em cada um desses lugares do observatório que eu poderia citar várias agora mesmo. No terraço nós temos a Galáxia das Abelhas, que é uma das minhas favoritas do jogo inteiro, e uma das primeiras onde vemos o quão incrível aquele jogo iria ser, e o quão criativo cada galáxia e power-up consegue ser. As galáxias de água no jogo são fantásticas, e a maioria delas tem uma mecânica de nadar com cascos de tartaruga que agem como carros dentro da água, e que mostra o quão eles tiveram carinho e atenção à diversão do jogador. E nesse contexto das fases de água, no terraço a gente tem a Loop de Loop. Já na cozinha, a gente tem a Beach Ball Galaxy, que é uma das galáxias de água mais legais desse jogo. Tem uma missão que nós fazemos com os pinguins tentando caçar um casco dourado, que foi algo que eu demorei um pouquinho pra entender, na verdade, mas é que eu estava com preguiça de ler o jogo, e no final, quando eu entendi, eu realmente me diverti com essa galáxia. E ainda no mesmo ambiente, a gente tem um dos melhores cenários do jogo inteiro, que é a Drip Drop Galaxy, que tem uma ambientação e cenários que fazem esse planeta inteiro ser algo muito difícil de se reproduzir. No quarto, a gente tem a Gush Garden Galaxy, que tem uma das mecânicas mais legais do jogo, que é de voar em ilha usando as flores e o vento. Já no quarto de máquinas, a melhor galáxia disparada pra mim, a que mais me divertiu e a que eu acho mais bonita e impressionante, é a Toy Time Galaxy. Uma galáxia inteira composta num quarto gigante, onde nossa jornada é subindo em brinquedos que pra nós são gigantes, passando por trens e robôs, que é realmente um aspecto incrível pro jogo. No jardim temos a Melt Mount Galaxy, uma galáxia que funciona como uma fase de lava, onde na exploração vemos cenários belíssimos com nível de design clássico da Nintendo, onde conseguimos ver com perfeição o quão rico aquele cenário é, mesmo sem perder a parte mais absolutamente divertida do que faz o Mario ser um Mario, que é as áreas de plataforma. E aqui eu só falei de algumas galáxias de Super Mario. No Super Mario Galaxy temos 41 galáxias e em todas temos múltiplas estrelas para você coletar, e cada estrela sendo uma jornada nova naquela galáxia, passando por lugares diferentes e explorando de um jeito diferente, e ao longo do jogo a gente vai ter possivelmente 121 jornadas, que algumas vão ser fáceis, outras um pouco mais complicadas e bem estressantes, mas acima de tudo, todas elas vão ser extremamente divertidas, e o jogo é assim, o jogo inteiro é incrível, do começo ao fim. O jogo tem muitos bosses, e bosses esses que alguns merecem muito destaque, como o primeiro, que é o Dino Piranha, o Camélia, o Baron Burr e o Underground Gunner, que são os que eu mais gostei no jogo inteiro. E Super Mario Galaxy também mantém a estrutura de simples bosses da Nintendo, que se consiste em acertar o boss 3 vezes e ele morre. 3 vidas. As batalhas não são difíceis, não são absolutamente impressionantes, elas são o que precisam ser, divertidas. Tal como o jogo inteiro é fantástico, mesmo não tendo uma dificuldade absurda, não é um jogo que as pessoas ficam 30 horas presas num boss opcional. Super Mario Galaxy é um jogo que do começo ao fim, ele prende quem ama o jogo, e as pessoas que amam o jogo, amam ele justamente por ele ser divertido. Cada fase, cada boss do jogo, é algo que me entreteu tanto do começo ao fim, que eu não me senti só imerso no jogo a ponto de amar ele, por conta de uma gameplay que te prende do começo ao fim, com a sensação de uma recompensa após dificuldade, e sim por ele ser basicamente um suco do que o videogame representa. A Nintendo sempre fez isso bem. Ela tem sim histórias incríveis e jogos difíceis, mas o que a Nintendo sempre faz e sempre fez de bom e de melhor é fazer jogos que focam 100% em uma gameplay polida, fluida e divertida pro jogador, que fazem quem começa a jogar, além de só olhar pra uma tela e deixar ser consumido pelo jogo por 8 horas seguidas, realmente sorrir, rir e se divertir com o que tá jogando. E no final, depois de tanto tempo jogando esse jogo, passando por todo tipo de galáxia, explorando ambientes de grama, fogo, gelo, praia e brinquedos e doces, coletamos todas as estrelas necessárias para entregarmos a Rosalina, e com o observatório completo, é finalmente a hora da gente ir pro centro do universo. E então nós vamos. Chegando no centro do universo, passamos por uma das fases mais difíceis do jogo inteiro, onde vamos para um castelo em ruínas no espaço, tendo que nos equilibrar por holofortes especiais de gravidade. Passamos por planetas de fogo, de gelo e de deserto, e no final andamos em um corredor coberto por lava e bullets bills sendo atirados na gente. E no final desse corredor, somos levados ao Bowser e começamos a última batalha do jogo. E nessa batalha, somos levados para planetas diferentes, sendo as 3 fases do Bowser. No primeiro planeta, a luta segue como todas as outras lutas do jogo contra o Bowser.
onde ele vira uma bola de pedra e nós temos que bater na cara dele e deixar ele atordoado, fazendo ele girar ao redor do planeta e aí sim dar o golpe que finaliza a fase. No segundo planeta, nós temos plantas espinhosas crescendo ao redor e bulbas de borracha, onde nós temos que bater e atirar no Bowser, fazer que ele tome dano e aí sim girar ao redor do planeta até conseguirmos de novo dar o golpe final para a próxima fase. E agora na terceira e última fase, entramos dentro da estrela Bowser e onde temos que batalhar com ele no jeito clássico do jogo, fazendo ele pular e quebrar o domo que prende o centro quente daquele planeta para queimar o rabo dele e assim podemos dar dano nele. E depois de bater nele algumas vezes, depois de lutar com ele 3 vezes seguidas, depois de tudo isso, de toda a jornada, chegamos ao fim do jogo e o Bowser cai pra morte dentro do calor da estrela. Nós pegamos a estrela, salvamos a Peach e começamos a voar pelos céus da fase, até que de repente a estrela do Bowser começa a se deformar e vemos surgindo de cima de um morro o Bowser se esforçando para andar. E então esse começa a implodir e sugar tudo para dentro dela. E de repente ela vira um buraco negro. E tudo e todos estão em perigo agora. Ela começa a sugar o observatório, o castelo e tudo que existe no universo, inclusive os próprios navios voadores do Bowser. E em um último ato para salvar a vida de todos, do Mario, as lumas dão a vida para reverter aquilo, salvando todos do buraco negro, matando-o e dando liberdade ao universo que antes estava em perigo. Novas estrelas nascem do universo pela morte das antigas estrelas. E assim terminamos o jogo, vendo Mario acordando nos arredores do castelo, vendo que tudo que se esforçou tanto para salvar tá no seu devido lugar, salvando o reino, o próprio Bowser e todos os amigos que ele fez na sua jornada do espaço. E mostrando que mesmo que a jornada tenha sido longa, ainda existem muitas galáxias por aí que não foram exploradas. E que ainda teríamos muitas jornadas pro futuro, dando um gancho pro próximo jogo, Super Mario Galaxy 2. Super Mario Galaxy, na minha opinião, é um jogo incrível, com um flow de gameplay incrível, extremamente divertido e bonito, e apesar de todas as limitações do Nintendo Wii, até hoje é um jogo extremamente divertido, tanto que foi recentemente lançada uma versão remasterizada para Nintendo Switch, como uma alternativa, para as pessoas poderem aproveitar essa pérola de 18 anos atrás. E é isso, eu fico muito feliz de vocês terem assistido até aqui, muito obrigado pelo apoio, e eu espero mesmo que vocês continuem aqui me apoiando neste vídeo e nos vídeos seguintes. Peço muito obrigado por tudo e até mais.